Oi, meus amores! Vamos dar início na nossa aula de português. Pega a apostila de vocês, volume 2, lá na página 33, tá? Aqui nós vamos rever, vamos precisar relembrar todos os passos que a gente fez para a construção do nosso carrinho eólico. Lembra? Peraí. Lembra qual que é o carrinho eólico? Esse aqui. Pois é. Que a gente precisa assoprar. Viu? E como ficou o seu? Gostou? Então vamos lá. Na página 33, temos o exercício número 2. Porque o 1 era a construção dele. Então vamos lá. O texto apresenta instruções para a montagem de temos 3 afirmações. O que o texto indicava? Montagem de um enfeite para carro, montagem de carro de brinquedo ou suporte para copos. O que é que você fez? O que você fez? Um carro de brinquedo, né? Então, alternativa 2, a segunda, ou então a do meio, né? E para quem o texto foi escrito? É a pergunta número 3. Você sabe? Para quem será que o autor escreveu esse texto? Porque instruções de montagem também é um tipo de texto. E ele foi montado para quem quiser construir. Tanto crianças quanto adultos, idosos, qualquer um que queira construir um carro de brinquedo, tá? Então, você pode estar copiando ali. Para quem quer construir. Dá um pause no vídeo e copia essa resposta na número 3, tá? Não tem linha, não tem problema. Você pode pedir para alguém fazer a linha para você ou você escreve sem linha mesmo, que você vai estar treinando a sua letrinha, tá bom? Número 4. Copie do texto os materiais necessários para construir o brinquedo. Então, vamos voltar lá na página anterior para a gente ver quais são os materiais. Aqui, ó, na página 31, temos aqui um pedaço de papelão, tampinhas de plástico, um copo, cola, fita adesiva, canudinho, palito de churrasco e massa de modelar. Nossa, quanto material! Isso mesmo. Então, olha só, temos umas linhas, bastante linhas ali na número 4. Então, capricha na letrinha e copia aqui, ó. Dá um pause no vídeo e copia. Muito bem, copiou, né? Qual que foi o primeiro passo para a construção do carro de brinquedo? Qual que foi? Não lembra? Olha só, vamos lá na página 32 e voltar aqui na escrita onde fala, onde tem o número 1 e também na imagem número 1, tá? Fala assim, ó, corte 2 canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. Então, primeiramente você precisaria estar com o papelão cortado já, né? E depois, então,
ajeitar o canudo aqui embaixo. Cortar para que o canudo ficasse um pouquinho maior que o seu papelão, tá? Vamos para número 6. Colar o copo no lado oposto dos canudinhos é o mesmo que... Primeira alternativa, colar no lado contrário ao dos canudinhos. Ou, segunda, colar no mesmo lado dos canudinhos. Você lembra como você fez seu carro? Os canudinhos estão de um lado do papelão e o copo está do outro. Então, é a primeira alternativa. Lado oposto quer dizer lado contrário, tá? Tá vendo, ó? O canudinho que tá aqui não aparece desse lado e o copo que tá aqui não aparece desse. Então, lado contrário ou lado oposto. Feito até aqui, vamos para a página 34. Converse com seus colegas e juntos reescrevam com outras palavras o último passo de montagem. Qual que é o último passo? Passo número 6. Então, olha só o que fala aí. Se quiser, poderá decorar seu carro usando todo tipo de elementos. Botões, figurinhas, pedaços de papel e etc. O que isso quer dizer? Como? Enfeitar do jeito que você quer? Muito bem! Então, aqui na número 7, na página 34, vocês poderão copiar esta frase. Enfeite seu carro como preferir. Ou então, decore, utilize materiais que você quiser, da sua preferência, para enfeitar, tá? Deixar mais divertido, mais colorido. Copiou? A prof não fez. Não enfeitei. E você, enfeitou? Manda uma fotinho da foto do seu carro para a prof ver como ficou, tá? Agora vamos para o número 8. Quantos passos foram necessários para o brinquedo ficar pronto? Você lembra? Vamos ver aqui na página anterior. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos passos foram necessários? 6. Então, você vai escrever lá. 6 passos. Viu? E aí? Conta pra prof. Você gostou de montar o seu carrinho? Eu adorei montar meu carrinho. Inclusive, eu fiz 2. Pra quê? Ué, pra mim, um pra mim e um pro meu marido. Pra gente poder brincar. É. A gente é adulto. Grande a gente não é, né? Mas a gente também brinca. Isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos deixar o papo para depois. Número 9. O que indicam os números à esquerda das instruções? Esses números que a professora acabou de mostrar aqui. O que quer dizer? A quantidade de vezes que o passo deve ser feito? Ou a ordem em que os passos devem ser realizados? Ah, muito bem! A ordem, né? Porque você já pensou se você poderia começar o seu carro primeiro fazendo
enfeitando e depois colar, eu acho que não daria muito certo, né? Precisamos fazer etapa por etapa, né? Passo a passo. Então, é a segunda alternativa, tá? Número 10. Por que as instruções que acompanham o texto também foram numeradas? Você sabe? Para a gente ter ideia, noção de como fazer, né? Então, temos a numeração na escrita e também a numeração na imagem. Caso você não tenha entendido a escrita, a imagem te auxilia na compreensão. Entendeu? Então, a gente pode estar... É que nem numa história em quadrinho. Você precisa ler e também ver o desenho, né? Aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Número 11. Qual é a função desse texto? Primeiro, instruir a montagem de um brinquedo. Ou segundo, ensinar a separar materiais para um brinquedo. Você precisou separar material para o brinquedo? Para confeccionar o brinquedo você precisou. Mas só isso? Não, né? Além de você separar os materiais que você precisa, ele também ensinou a montar o brinquedo. Então, é a primeira alternativa, tá? E vamos também para a página 35. Aqui nós vamos falar sobre título. Título, a prof sempre está falando com vocês, né? Mas também vamos ver subtítulo. Qual que é o título do texto? Não lembra? Então vamos lá. Vamos voltar lá no texto. O título está com uma cor diferente. Escrito maior. Qual que é? Carro eólico. Então, você vai copiar essa palavra, esse título aqui, ó. Carro eólico. Tá? Copia lá. Carro eólico. Aproveita aqui nessa página e circula o título. Tá? Circulou? Muito bem. Voltando. Número 13. Além desse, o texto apresenta mais 2 subtítulos. Observe. Esses subtítulos, eles são escritos menores do que o título e maiores do que o texto. E eles também estão com letra, a cor diferente, tá? Para dar um destaque maior. Esses 2 subtítulos são: de quais materiais você necessita para construí-lo? E o outro: como você pode construí-lo? Percebeu? Aqui está fazendo uma pergunta. Você reparou que tem ponto de interrogação aí também? O título, a diferença do título e do subtítulo. O título indica o assunto a ser tratado no texto. O principal do nosso texto, então, é o assunto do título. Qual que foi o assunto do nosso texto? Carro eólico. E o subtítulo é um título complementar que complementa o nosso texto, usado para indicar o assunto de uma parte do texto. Então, essa parte do texto, de quais materiais você necessita para construí-lo, vai mostrar o que ali? Os materiais que você precisará para construir. E o outro subtítulo?
Como você pode construí-lo? O que nessa parte do texto vai mostrar? O passo a passo para construir, para montar, então, o nosso carro, tá? Então, abaixo, vocês vão ligar os subtítulos ao que eles indicam. Então, o primeiro pontinho, de quais materiais você necessita para construí-lo, indica que é os materiais. Liga lá com a palavrinha materiais. Começa com a letrinha MA. Então, liga lá. E o outro, então, como você pode construí-lo? Que é o passo a passo, ó. Passo a passo. Passo. Qual letrinha? PA. Então, você vai ligar o segundo pontinho com o primeiro lá de cima. Feito até aqui? Muito bem. Agora vamos para o número 14. Na número 14 tem uma tabelinha pequena e você vai me dizer que outro título você daria para esse texto. O texto foi dado o título de carro eólico. Que outro nome você poderia dar? Poderia ser carro movido a vento? Sim. Poderia ser carro movido a sopro? Também. Pode ser carro de sopro? Também. Você tem outra ideia? Tudo bem, mas tem que ter relação com o nosso texto, tá? Eu vou dar aqui a sugestão, é uma sugestão. Se você não quiser, não precisa colocar esse, tá? Carro de sopro. Fez? Muito bem. Agora, número 15. Número 15 também temos uma tabelinha agora com os 2 subtítulos. Como você poderia substituir os 2 subtítulos originais? Então, o primeiro, de quais materiais você necessita para construí-lo? Poderia ser um subtítulo mais curtinho? Você tem uma ideia aí com relação a isso? Então, escreve. Eu tenho uma sugestão. Poderíamos escrever apenas materiais. Então, escrevam aí. Materiais. Agora, o outro subtítulo. Como você pode construí-lo? Eu poderia substituir como montar, como fazer, ou também em forma de fazer. Como fazer, né? Com um ponto de interrogação também, igual aqui. Então, minha sugestão, você faz aí como você preferir. Então, como fazer? Super rapidinho, né? A gente fez essas 3 páginas. E aí? Já brincou com o seu carrinho hoje? Aproveita para brincar mais um pouco, tá? E até amanhã.